Boa noite, amigos. Bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. Neste momento, vamos voltar os nossos corações, nossas mentes, nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a nossa Mãe Maria Santíssima, rogando as bênçãos da paz, da saúde, do equilíbrio físico e espiritual para todos nós, envolvendo os nossos familiares, amigos e todos aqueles que nos cercam, encarnados e desencarnados. Na noite de hoje, nós vamos tratar de um assunto que nós sempre fazemos aos pés do monte. Hoje nós vamos falar sobre a questão da resistência. Afinal, devemos resistir ao mal ou nos libertarmos dele? Esta é a nossa proposta e o nosso questionamento inicial. Vamos tecer alguns comentários em torno do Evangelho de Jesus sobre esta passagem. Primeiro nós vamos ler aqui a passagem evangélica, tá correto? Nós vamos fazer uma leiturinha rápida. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Olha, palavras de Jesus, palavras estas que ele fez lá aos pés do monte, no Sermão da Montanha. Aqui já é uma advertência, já é um chamado, entendeu? É cuidado, não é aquela bem-aventurados, aquele discurso bonito, aquela coisa maravilhosa. Aqui é um ponto severo. É uma observação que o Cristo faz para o homem no mundo. Então, veja bem, vamos seguir adiante. Não resistais ao homem mau. Em outros evangelhos e outras citações não resistais ao mal. Antes, aquele que te fere na face direita, oferece-lhe também a esquerda. E aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também o manto. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2. Dá ao que te pede e não voltes as costas ao que te pede emprestado. Vamos ficar aqui, não resistais ao mal. O mal está no mundo, mas o que é o mal, o que é o bem? Essa é uma questão que a gente precisa ter bem claro na nossa mente para entendermos o que Jesus quer nos falar, o que Jesus quer nos orientar, como aquele espírito iluminado que passou pelo mundo, como ele nos afirma, e venceu o mundo. Então ele nos diz também, no mundo tereis aflição. Então não adianta aqui a gente ficar achando que tudo é maravilhoso, que tudo vai passar e nós não vamos fazer a nossa parte, que é urgente. O mundo tereis tribulações. E essas tribulações, vejam bem, elas são convites muitas vezes para que a gente fique no momento de incoerência, entendeu? No momento de tentação, e a gente passe a se comportar de uma forma que desagrada a Deus, que desagrada ao nosso eu espiritual, que é Deus em nós. E com isso nós vamos adoecendo, vamos desfalecendo, até chegar àquele momento do limite. Qual é o limite? É o que Jesus diz assim, não resista, porque é pior. Resistir é pior. Então, o que é que ele está dizendo? Vença o mal como eu venci. Vença. Ele se tornou modelo para que a gente não vá resistindo, porque todo este processo de resistência pessoal é um processo muito doloroso, meus amigos. É aquele momento em que a gente se sente extenuado, cansado e vai se entregando às desditas. E vai se entregando aos sofrimentos, até que chega um momento que a gente vai perdendo a liberdade de ação. Então estamos totalmente contaminados. E até chegar mesmo àquele ponto em que a gente passa a expiar. Porque se não observarmos a lei,
Se não fizermos esse trabalho de libertação espiritual e não compreendermos o outro e não formos ao encontro do outro enquanto estamos no caminho, nós vamos ter que voltar. E a gente volta com uma sobrecarga muito grande, muitas vezes em processos expiatórios, em processos dolorosos, em que a gente passa a sentir na pele a dor do outro. Aí é que fica difícil. É aquele momento, naquele momento das nossas encarnações, dos nossos sofrimentos, que nós dizemos, o que eu estou sofrendo, o que eu estou passando agora, eu não desejaria para o meu pior inimigo. Esta é que é a expiação, que não é um castigo. Por que eu estou começando para o fim? Para que a gente sinta o quão doloroso é expiar. Sofrer na própria pele o mal que sobreviveu e que permaneceu em nós, e nós não nos libertamos enquanto estávamos no caminho ou a caminho. Então vamos fazer aqui algumas revisões filosóficas. É importante que a gente saiba, conheça um pouco das leis naturais. E na filosofia espírita nós vamos encontrar a questão das leis naturais, que aqui é universalista, cabe para todas as religiões. Como nós dissemos antes, nós vamos aqui fazer um discurso, interreligioso. Vai servir para todas as religiões. Na questão 621, para que a gente possa melhor compreender essa lei da não resistência. Onde está escrita a lei de Deus? Pergunta o professor Denis Allan Kardec, a equipe do Consolador Prometido, que é a equipe do Espírito de Verdade. E eles respondem, na consciência. Na questão 629, mais adiante, nós vamos ver que definição pode se dar da moral. E aí eles respondem, a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Perceberam aqui, meus amigos? É fazer esta distinção, é muito importante. Porque o momento, o mal seduz e às vezes a gente não sabe para que lado a gente vai. Porque falta-nos esse discernimento. Funda-se, pois, na observância da lei de Deus. Então, vamos começar por esses raciocínios. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Aí a gente já podia seguir mais adiante. Mas para que nós possamos ter uma melhor noção, vamos ver como se distinguir o bem do mal. E aí eles respondem, a equipe do Consolador, o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. Serve para todos? Serve. O bem é aquilo que está em conformidade com os ensinamentos da lei de amor que Jesus nos trouxe. Fora disso, não é bem. Então, o mal, portanto, é tudo o que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, quando é que nós estamos praticando o mal? Quando nós estamos infringindo a lei de Deus, que é a lei de amor. Passamos aqui, nós vamos fazer algumas considerações, porque esse já é uma conceituação ou uma noção básica para que nós possamos seguir nos raciocínios seguintes. Nós poderíamos fazer uma análise da nossa sociedade no momento como uma sociedade bastante complexa. Nesses últimos 20 anos aproximados, nós tivemos muitas conquistas tecnológicas, muitos avanços tecnológicos. E veja bem, e é notável que estes avanços tecnológicos, eles seguem muito mais adiante do que o nosso avanço moral e espiritual. Então, nós passamos pelo mundo, nós precisamos passar pelo mundo, mas sem sermos do mundo e aproveitar toda essa tecnologia a nosso favor e em benefício da sociedade, em benefício da comunidade. Sempre aplicando num bem maior.
Então, fazendo ainda uma leitura da nossa realidade, observe que este momento que nós estamos passando, vamos falar aqui agora, fazendo essa leitura da realidade, é um momento bastante complexo. Então, para situações complexas, não existem soluções simples. As soluções são tão complexas quanto, né? É assim que nós vamos raciocinar, nesse sentido. Então, fazendo uma comparação, observe o que é que o pacifista Emmanuel coloca. O benfeitor espiritual que nos convida a refletir. Eu trouxe esses elementos para que a gente possa refletir em cima dessas ideias, que não são minhas, só minhas, mas que eu as considero verdadeiras. A legião do mal na seguinte passagem evangélica. Aí Emmanuel nos relembra quando Jesus foi fazer uma visita a Gerasa ou Gadarra, como queiram, e ele curou o obsidiado, chamado o obsidiado ou endemoniado Geraseno. Era um rapaz que estava endemoniado, doente, muito perturbado, muito subjugado por entidades inferiores, entidades más, perversas. E ele fora como louco naquele tempo, né? Não tinha sociedade nem centros de saúde para acolher, como hoje ainda reina a dificuldade em relação às doenças mentais, o desafio continua. Ele foi posto para fora da cidade, foi se esconder no cemitério. Quando Jesus passa com os apóstolos, ele avança, vai para cima. Então Jesus calmamente questiona o invasor e lhe pergunta: qual é o teu nome? Observem. Ao que ele respondeu, olhe bem, o obsidiado, o endemoniado, ele disse: Legião é o meu nome, porque somos muito. Está em Marcos capítulo 5, versículo 9. Legião. Gente, imagine. Quantos homens compunham a legião dos soldados do exército romano? Porque o modelo é por aí. O evangelho está se baseando nisso. 6.000 homens. E Jesus, ele disse ali, Jesus estava ali sozinho. Ele era entende? Uma legião. Aí Emmanuel aproveita, e como nós observamos as curas de Jesus, precisam ser consideradas e trazidas para o nosso campo pessoal, para que a gente se aproveite como uma lição, um instrumento didático. E aí Emmanuel diz: dispensador do bem e da paz, aproxima-se Jesus do espírito perverso que o recebe em desesperação. Ele pede que Jesus não lhe mande para longe, legião, não me mande para longe, porque ele sabia. Como Jesus sabia o que estava ali em torno daquela figura humana tão desditosa naquele momento. E Jesus disse: o Cristo não se impacienta. Observaram a linguagem não violenta? Ele não resistiu, não foi para cima, porque esse é o modelo, né? Também não seria diferente com o Cristo. Ele não se impacienta. E o que é que ele diz aqui? O Cristo não se impacienta, indaga o seu nome, respondendo-lhe interpelado: chamo-me legião porque somos muito. E Emmanuel comenta, que eu vou trazer esses comentários que são importantes, ele diz: à frente do espírito delinquente e perturbado, ele era apenas representando o Cristo. O intelector, entretanto, denominava-se legião. Representava maioria esmagadora, personificava a massa vastíssima das intenções inferiores e criminosas. Este é o momento educativo e é o que nós sabemos sobre a Terra, um planeta de provas e expiações, e que o mal impera, e que o mal predomina. Então não pode ser diferente. Ainda não está diferente. Mas nós podemos e devemos fazer essa diferença. Então, revelava o mestre que por indeterminado tempo, observem as nossas conversas na atualidade, o bem estaria em proporção diminuta, comparado ao mal, em aludes arrasadores.
Comparação arrasadora. É como eu digo, é uma discrepância muito grande, porque aí eu já vou fazer uma redundância. Discrepância já é uma diferença arrasadora. Mas nós vamos comentar mais adiante que existem. Existe legiões do bem. Depois a gente vai voltar. Vamos considerar que o mal ainda está no mundo por conta das nossas mentes desatentas e desobedientes à lei de amor, de justiça e de caridade. Então, Emmanuel, mais adiante, também nos traz um esclarecimento sobre a origem das tentações. Qual é a origem das tentações? Onde é que está a origem da tentação? Então, vamos recorrer à Epístola de Tiago. Eu estou trazendo para não ficar uma conversa livre, para que a gente se embase no Evangelho. Não é isso? E a gente vá se familiarizando com o Evangelho, que é a boa nova, o bom ensinamento, a boa notícia. Mas cada um é tentado, olha, Tiago diz, Tiago é maravilhoso, vi as epístolas de Tiago. Quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Observe, ele chama atenção para as palavras tentação. Observe o que é a tentação. A tentação é o desejo que reside em nós, em cima desses condicionamentos que são insalubres e que nós vemos desenvolvendo e dando guarida. Então, o mal que está fora é o mal que está dentro de nós ainda. Veja bem. Existe a tentação quando abrigamos o mal. Olhe bem, vamos ter cuidado com esse processo de atração, que é o magnetismo pessoal, lei de atração e repulsão. O que é que nós estamos atraindo? De que forma nós estamos sendo tentados? Esse outro questionamento e passar a fazer uma censura. Uma censura, que é muito importante. Passar pelo filtro da nossa censura consciencial, do nosso psiquismo. Então, veja bem, ele somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do nosso coração. Então, veja bem, a tentação, ela vige em cima de uma lei de afinidade, que a tentação só se concretiza se nós nos afinizamos com o que está fora de nós, com o mal, porque o que está dentro está fora. Atrair, aí ele fala, e essa atração? Verificaremos a extensão da nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atrai. O que é que nos atrai? Uma boa comida, uma boa bebida, um belo passeio na natureza. O que é que nos atrai? Falar mal da vida dos outros, a maledicência ferina. É isso que nos atrai ainda? Vamos observar nossas conversas. Vamos observar com quem andamos. Isto é muito importante, sem preconceitos, nada de preconceitos. E aí nós vamos ver que ele diz, recorda-te que cada dia tem situações magnéticas de atração, que você pode atrai, se você se afiniza, repulsa, você não se afiniza. Ele diz não naturalmente, é uma questão energética de atração e repulsão. Ele diz em todos os dias tem situações magnéticas específicas. E aí nós vamos ver a história de Chapeuzinho Vermelho. Quem é que não conhece aqui a história de Chapeuzinho Vermelho? Como é que Chapeuzinho Vermelho foi para a floresta? O que foi que a mamãe disse? Olha aí, uma orientação superior de alguém com experiência. Chapeuzinho, não vá pela floresta dos coelhos. Mas Chapeuzinho saiu. Tá bem, mamãe, tá bem. E chegou na floresta, mudou o caminho e foi pela floresta. E adentrou-se e ficou brincando entre as flores. Como crianças que nós somos ainda, crianças espirituais. Houve um processo de desobediência, que aqui também pode ser questionado. E ela... Olhe bem, o lobo mau veio e seduziu. E aí, minha linda menina? E Chapeuzinho foi dando todas as dicas para o lobo mau. Eu estou indo para a casa da vovó, porque a vovó está doente e a vovó mora ali.
E o que fez o lobo? Ficou informado. E quando ele viu os tiros do caçador, ele correu, o pão foi adiante e papo, comeu a vovó, engoliu a vovó. E foi esperar Chapeuzinho. Aí apareceu o quê? O lenhador, que diziam uns eram o lenhador, outros que era o caçador. O caçador acompanhou Chapeuzinho e a história teve um final feliz. Porque Chapeuzinho foi livre, a vovó foi retirada da barriga do lobo mau. Então, o que é que nós estamos colocando isso aqui? É que em todos os momentos de nossas vidas, estamos sendo tentados a mudar a nossa direção. Por uma questão muito pessoal ou de curiosidade, como crianças ainda imaturas. É o que o Evangelho nos chama a atenção. Crianças espirituais que somos. Mas a maturidade está chegando. E é preciso passar a discernir, ter cuidados, muito cuidados, porque este mundo que nós estamos vivendo ainda é uma selva. Observe-se que na questão do Pai Nosso, Jesus nos chama a atenção e nos recomenda sobre este relacionamento, num processo de integração com Deus, com o outro e com nós próprios. E ele não esqueceu de nos dizer ainda, livrai-nos do mal, que nós precisamos nos dirigir a Deus e pedir a Deus que nos livre, que nos liberte do mal, porque o mal está aí para sermos tentados também. Mas observe, se o mal está em nós, é uma questão de afinidade, é uma questão de desconhecimento e de total ignorância da lei divina, que é amor, da obediência a esse traçado da lei, que traça para o homem todas as necessidades, já falamos aqui, nós vamos encontrar um trabalho bonito que a nossa mentora, a nossa querida orientadora, benfeitora Joana de Ângeles nos diz. E o que fazer então para sobreviver a este caos de complexidade, tomando decisões acertadas? Olha a questão da sintonia. Como melhorar a sintonia? Como melhorar em nós essa atração para as coisas ruins? E a própria Joana que nos diz, é preciso dar um basta nesse moto contínuo de desacertos. Mas se nós assim atentarmos para tal, né? Então ela diz, é preciso que nos libertemos, basta que nos libertemos do mal. Então aqui é chegada a hora, este é o momento, vamos resistir, vamos passar a perseverar nesses comportamentos que nos fazem mal, nesses comportamentos já condicionados, ou vamos trabalhar num processo de libertação pessoal, ou seja, numa liberdade, nos libertarmos da atual condição em que nos encontramos. Não é como se o mal tivesse ali materializado lá fora. É o mal que ainda está dentro de nós, num processo de tentação, de atração e de afinidade que nos leva a objetivos maiores. De maneira nenhuma. Então, a querida mentora nos diz, entrega-te a Deus. É o que Jesus nos orienta. Pai nosso que estás nos céus, entrega-te a Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui uma medida preventiva. Entregar-se a Deus, buscar a sintonia e a orientação divina, cumprindo dentro do possível da nossa compreensão e da nossa leitura da lei divina, aquilo que é agradável para Deus e para a nossa consciência, que é Deus em nós. Então ela diz o seguinte, no Pai Nosso nós já vimos que é preciso fazer um autoexame, que é para nós buscarmos a diluir este mal dentro de nós. Olha aqui, diluir não é brigar com o mal, não é ir para frente com violência, não é se desesperar
prejudicando a sua própria vida, prejudicando a saúde, prejudicando a vida daqueles que nos cercam. É buscar recursos para a diluição. Lembra-se que eu falei naquela... Bem-aventurados os misericordiosos. Deixe que esse mal e que esse rancor e que esse ódio, que essa tristeza se diluam na poeira do tempo. Não dê-lhes a devida importância. Deixe-os passar. Deixe-os passar. Isso é fazer com que ele vá se diluindo. Então, essa medida profilática, nós vamos evitar o mal através do descondicionamento comportamental, daqueles condicionamentos que nos levam a repetir padrões de comportamentos indesejáveis e prejudiciais a nós mesmos, através de um trabalho de reflexão. O filtro da censura é indispensável, sem culpa e sem remorso. Aí não vamos ficar, mas porque eu fiz, ficar remoendo, porque a culpa é aquele vilão, é aquele que nos prende ao passado. E com isso eles roubam o nosso momento presente, a nossa vida pessoal aqui e agora. O remorso também. Então é preciso que a gente lance mão do arrependimento. O arrependimento aqui, como uma força construtiva, elaborando um plano de recuperação. Vocês se lembram que nós falamos aqui naquele plano de recuperação imediato do Bem-aventurados os misericordiosos, que o professor Denis Allan Kardec colocou? Ele fez um processo pedagógico que é urgente, então, nós vamos em primeira linha, fazer um processo para hoje, aqui e agora. Esse é o projeto de misericórdia para este momento complexo, esse momento de desafios, para que a gente não se perca na floresta, nesta grande selva que ainda é o mundo, para nos testar. Então, nós vamos ver que este trabalho da misericórdia vai nos ajudar a nos libertar do mal, a trabalhar a reconciliação enquanto estamos a caminho, a trabalhar o perdão numa conversa pessoal. Olha aqui novamente uma linguagem não violenta, que é você falar diretamente com o ofendido ou com o ofensor. Me desculpe, por favor. Quem se lembra aqui da mulher samaritana? Vocês notaram como ela estava armada? Como ela estava sofrida? E o que Jesus fez? Na beira do poço, ela uma aguadeira, o que é que ele faz? Ele faz um rapor e ele diz, dá-me de beber. Oh, meu Deus, quem é que não se sensibiliza? Se você pede água e esta pessoa tem água, e se você diz, eu estou com sede, dê-me um copo de água, por favor. Olha a diferença. Olha a diferença. E que faz a diferença em nossas vidas. Mais adiante, Joana de Ângeles nos diz, liberta-se do mal de forma consciente, decidida. Não esperarmos a chegada dos limites, que é a resistência. Lembra-se que nós começamos falando na resistência. Eu resisto. E a resistência faz parte da prova. Aí nós vamos provando e sofrendo, provando e resistindo. E vivenciando o mal. Se o fumo nos faz mal, nós continuamos fumando. O vício, então, é muito perigoso, prejudicando a nossa saúde. Não é isso? E tantos outros vícios, nos fazemos de vítimas. Mais adiante, ela nos coloca que podemos passar, depois disso, para um processo de iluminação, quando descobrimos e atualizamos o nosso DNA divino, que é Deus em nós. Fazei brilhar a vossa luz, colocando os nossos talentos. Não é receber a cura, não é receber essa liberação pacífica e incentivadora e ficarmos estagnados. Vamos multiplicar os talentos que nos são colocados nesta vilegiatura carnal.
o que eu posso fazer, o que eu sei fazer, o que eu preciso fazer e realizar. Rejubilar-se, como ela diz mais adiante, entrar num trabalho de alegria. Tudo isso aqui é uma sequência de livros que Joana tem fazendo todo esse trabalho. E por fim você chegar em harmonia, seguir. No final, você vai alcançar um padrão de harmonia, de comportamentos que você nem desce nem também tão alto, mas você fica naquele padrão vibratório, energético, comportamental. Aí já pode dizer, poxa, como fulano é alegre, ou como fulano é paciente. Ele está sempre paciente, é aquele padrão comportamental, mas é através de exercícios, fazer o trabalho de manutenção. E aqui vimos a sentença de um pacifista para lembrarmos mais uma vez, para não sermos resistir ao mal, para não sermos força de atração do mal. Lembrando Jesus, no monte, no sermão da montanha, aos pés do monte. Vamos ficar cá, aos pés do monte. E vamos trazer para as nossas vidas que se existe uma legião do mal, existe também uma legião do bem. Existe legião neste momento em que os mundos se congratulam, em que os mundos eles se congregam para se ajudarem, em que os mundos se solidarizam para ajudar a Terra neste momento de pandemia. Vamos ver que existe legiões de espíritos curadores, de espíritos pacificadores, que existem legiões de homens encarnados e desencarnados, que são educadores, que são os trabalhadores da justiça e do bem, e vamos buscar nessa fileira de amor e de redenção o nosso lugar no mundo. Então, de que lado nós estamos? De que lado nós vamos ficar? Do lado dos ociosos? Do lado daqueles que resistem, que brigam? Ou do lado dos pacificadores? Ou do lado dos trabalhadores? Do nosso próprio lado, quando estamos desenvolvendo o nosso autoconhecimento em regime de coerência. Eu sei fazer. Eu sei fazer por amor. E vamos nos entregar todos os dias de nossas vidas nas mãos de Deus. Essa é a nossa primeira oração de todo dia. Neste momento agora que se seguem, eu os convido a fazermos uma prece. Uma prece pelas pessoas que estão doentes em seus lares, uma prece por aqueles que se encontram com doenças de todos os tamanhos, de todas as etiologias. Vamos nos juntar à falange benfeitora de Adolfo Bezerra de Menezes nesse momento. Em nome de Deus, de Jesus e de nossa Mãe Maria Santíssima, eu os convido a fazer comigo este momento de oração. Olha, se quiserem, pode pegar a aguinha de vocês, coloquem lá na mesa, coloque a aguinha para magnetizar, para beber, depois da prece, e vamos agradecer. E se não tiver ninguém que precise na sua casa, dentro do seu lar, junte-se a nós, porque aqueles que estão precisando e necessitando em algum lugar do mundo, da Terra, do planeta, receberão e sintonizarão com a nossa falange, com a nossa equipe de amor. Petição do aprendiz Bezerra de Menezes. Senhor Jesus, deste-nos a conhecer a grandeza do bem. Ensina-nos a praticá-lo. Quando não possa oferecer-te um serviço excelente, orienta-me para que eu faça o melhor ao meu alcance.
No entanto, se as circunstâncias estiverem contra os meus propósitos, ampara-me, a fim de que entregue o bom trabalho. Se isso, porém, não me for concedido, em vista das imperfeições que carrego, permita-me confiar-te o meu esforço sofrido. No entanto, Mestre, se ainda aqui estiver sob impedimento para a concretização do meu desejo, auxilia-me a trazer-te a migalha de bem que eu puder, mas, de qualquer modo, rogo-te, Senhor, para que me livre da inércia e que, embora em me arrastando, consiga aprender para servir-te, servindo ao próximo, hoje, agora e sempre. Oração a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentas as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Vamos agradecer a Deus as bênçãos aqui recebidas e nos colocando a serviço da vontade de Deus. Vamos dar uma encerrada, mas uma reflexão e meditação da noite de hoje. Gratidão, 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 meu Deus.